Fala galera, saudações rubro-negras, News Futebol aqui na área e hoje vamos reagir a um vídeo do Mauro César Pereira falando da hipocrisia do Palmeiras com a CBF e sem mais delongas, vamos reagir aí à opinião dele. Um pouquinho mais aqui sobre essa questão do Campeonato Brasileiro e da mudança no calendário. Vamos recapitular o que aconteceu. No mês de agosto, quando Palmeiras e Flamengo acabaram caindo da Copa do Brasil, eliminados respectivamente por Corinthians e Atlético Mineiro, a CBF percebeu que ela tinha uma possibilidade de mexer no calendário do futebol brasileiro, que previa o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, antecipando para o dia 7 de dezembro, e colocando os jogos das semifinais e finais da Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro, ou seja, depois do dia 7. Isso fez com que os jogos do Brasileirão fossem amontoados entre outubro, novembro e comecinho de dezembro, eliminando meios de semana nos quais Flamengo, Palmeiras e também o São Paulo, naquele momento, que ainda estava vivo na Copa Libertadores da América, teriam, né? O São Paulo também foi eliminado, vale lembrar, né, pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então esses três times teriam a possibilidade de ter semanas livres para descansar, para recondicionar jogador, para treinar, etc. E no caso específico de palmeirenses e rubro-negros, que tinham 2 jogos do Palmeiras e um Flamengo atrasados a disputar por conta da realização da Copa do Mundo de Clubes, então eles tiveram que adiar alguns jogos, eles poderiam encaixar essas partidas nesses meios de semana. Ou seja, ou teria semana livre ou pagaria um jogo atrasado sem sofrer com desfalques. Como foi feita essa antecipação, eles acabaram tendo que jogar durante a data FIFA. É verdade que ainda houve uma data, depois do Mundial de Clubes, na qual Palmeiras e Flamengo poderiam ter encaixado os jogos atrasados, os dois não quiseram. Quando a CBF fez essa mudança, o Flamengo protestou. O Palmeiras elogiou e o São Paulo também elogiou. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, mas aonde que você ia enfiar aí esses jogos? Porque tem o Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, agora assim chamado, no começo de dezembro. Na primeira quinzena, né? Os jogos já acontecendo, o torneio que vai acontecer no Catar. E que havia uma possibilidade grande de ser um representante brasileiro. E agora é uma certeza, porque a final é brasileira, Palmeiras e Flamengo, no dia 29 desse mês de novembro, na cidade de Lima, no Peru. Ou seja, um dos dois vai a esse torneio intercontinental. E se o brasileiro continuasse até o dia 21, como seria? Bem, esse era o problema da CBF. Não era problema do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, de ninguém, era da CBF. Talvez ela tivesse que adiar as rodadas finais do brasileiro para o final do ano, entre Natal e Ano Novo, como já aconteceu. Seria a única saída. É ruim? Seria ruim, porque afetaria as férias dos jogadores e o início da outra temporada. Mas é um problema que pertencia à CBF. E ela solucionou o seu problema, espremendo o calendário e sacrificando Palmeiras, Flamengo e, naquele momento inicial, o São Paulo, que depois caiu para a equipe da LDU de Quito e foi eliminado da Libertadores, então não teve mais esse problema. Além também de o São Paulo não ter disputado a Copa do Mundo de Clubes e, consequentemente, não teve nenhum problema com relação a jogos remanejados, esse tipo de coisa. Então, quando o Palmeiras elogia a CBF, assim como o São Paulo, isso chama atenção. Porque uma coisa é você não querer reclamar, entender, ser compreensivo. Não, realmente não tinha muito. Mas elogiar. Qual era a preocupação? Ficar bem com a CBF, fazer uma boa política. Enfim, o Flamengo protestou. Era o momento que os 3 brasileiros que estavam na Copa Libertadores deveriam protestar. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Porque é óbvio que atrapalhou. Ah, mas qual a solução? Gente, repito, o problema é da CBF, não é dos clubes. Ela resolveu o seu problema sacrificando os clubes. Esse é o ponto. E aí o clube que é sacrificado ainda elogia. Uma coisa é você protestar ou você ficar quieto. Né? Eu não vou reclamar também, não vou criar problema, não tem muita saída, paciência, já foi decidido, não vão voltar atrás. A outra é você elogiar. E aí quando o Palmeiras elogia e depois é obrigado a jogar desfalcado contra o Santos, mobilizado, porque estava na zona do rebaixamento, segue ameaçado de voltar à segunda divisão e acaba perdendo para o Santos, bem, o Palmeiras concordou com isso, elogiou a medida. Esse é o ponto. Mas, Mauro, como é que faz? O que a CBF poderia fazer? Repito, problema da CBF, gente. Não é problema do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, de mais ninguém. E ela fez isso, ela resolveu o seu problema. Espremeu o calendário. Foi uma boa solução? Para ela, sim. Para o futebol brasileiro, não foi. O Campeonato Brasileiro é muito importante, aí eu até o coloco em discussão. Esse Intercontinental, ainda mais com a criação da Copa do Mundo de Clubes, qual a relevância? Por conta desse torneio, vale a pena sacrificar o nosso campeonato, o Brasileirão? Será? Isso diante de uma possibilidade, passando por 2 adversários, de você jogar contra o campeão europeu, Paris Saint-Germain.
Possibilidade essa que não se concretizou em tempos recentes com o Botafogo, por exemplo, com o Flamengo, que nem chegaram ao jogo decisivo, né? O Botafogo no ano passado e o Flamengo quando ganhou em 2022 a Copa Libertadores da América, né? O Fluminense em 2023 chegou até o jogo contra o Manchester City, foi atropelado. Será que faz sentido você sacrificar? É uma outra discussão. Não estou aqui tomando uma posição a respeito, mas acho que vale até reflexão. Será que o nosso campeonato, as nossas competições têm que estar acima desse torneio da FIFA? Ah, mas é a FIFA, como é que você vai se relacionar? Problema da CBF. Não é problema do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, de nenhum clube brasileiro. Então esse é um ponto que me chama muita atenção. O Palmeiras acabou sendo meio que castigado, porque no momento em que percebeu que não tinha jeito, que ia ter que incubar aquela mudança, encontrou uma maneira de elogiar a Confederação Brasileira de Futebol, enquanto o Flamengo protestava. Então qual foi o entendimento de muita gente naquele momento? O Flamengo se expôs junto à CBF e o Palmeiras ficou bem com a CBF. Só que esqueceram de pensar no campo, porque dentro do campo o Palmeiras foi prejudicado, claro, por essa mudança, porque ele teve no calendário, com essa mudança de calendário, ele teve que enfrentar um adversário que é um rival, um clássico local, clássico de São Paulo, esse rival com bons jogadores que tem o Santos, apesar da sua má campanha, mobilizadíssimo, como se fosse uma final de campeonato, para vencer, e venceu. E o Flamengo enfrentou quem? O Sport. Lá atrás, o Flamengo sabia que o seu jogo atrasado com o Sport poderia acontecer em circunstâncias mais ou menos como de fato a partida ocorreu, que é o Sport está virtualmente rebaixado, acabou sendo matematicamente devolvido à Série B justamente com a derrota nessa partida, e diferentemente do que seria enfrentar o Sport lá atrás, quando ele ainda sonhava escapar da segunda divisão, jogaria na Ilha do Retiro, mobilizado, foi jogar na Arena Pernambuco, vendeu a troca, né, digamos assim, de local, o estádio onde o Sport também já jogou várias vezes como mandante, no estádio de Pernambuco, mas com uma origem de torcida do Flamengo, ele ganhou 3 milhões, o time pernambucano, né, de reais com esse acordo, mas ficou mais fácil para o Flamengo. Então o Flamengo já podia projetar lá atrás que poderia ser interessante, mesmo jogando com o time reserva, enfrentar o Sport nessa situação. Mesmo assim o Flamengo reclamou. E o Palmeiras elogiou, sendo que o jogo atrasado, todo mundo sabia. Um era o Juventude em Caxias, o Palmeiras venceu com o time reserva, o outro contra o Santos. Numa situação que também era possível de se projetar, porque o Santos vem remando, saindo e entrando na zona do rebaixamento desde o começo da competição. Então acho que esse é o ponto, é isso que a gente tem que pensar, né? Às vezes uma questão de boa relação política com a entidade acaba sendo colocada em segundo plano em relação ao que mais interessa, que é o campo e bola. É ali que a coisa vai se definir, por mais que bastidores e outras questões possam ter algum tipo de influência eventualmente numa competição de futebol. E foi o que vimos nessa ocasião. Com isso, o Flamengo acabou se beneficiando da derrota do Palmeiras e recuperando a liderança do Campeonato Brasileiro.